Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais essa palestra do Grupo Espírita Fraternidade, mais esse bate-papo, para que possamos conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus, sobre os ensinos dos Espíritos, possamos crescer um pouco mais interiormente, ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Bom, inicialmente vamos começar com uma leitura para a nossa preparação de ambiente e, baseado no tema de hoje que vou falar daqui a pouco, eu escolhi uma mensagem do livro Caravana do Amor, psicografado pelo Chico, pelo Espírito Emmanuel, que é um pequeno poema que iremos usar como introdução, como preparação de ambiente para o nosso bate-papo de hoje. Então, o título do poema se chama Ninguém Morre. Não reclames da terra os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é orgulho da esperança. A morte é a própria vida, uma nova edição. Ninguém morre. Então, que possamos agora nos concentrarmos, relaxar um pouco a nossa mente, o nosso coração, pedindo a espiritualidade maior que nos guie, que nos fortaleça no nosso dia a dia, que neste momento possamos estar conectados com o mais alto, com os nossos espíritos protetores, para que possamos absorver, para que possamos meditar melhor sobre os ensinamentos e, acima de tudo, para que possamos crescer espiritualmente, que é a nossa grande missão aqui na Terra. Que Deus nos oriente hoje, agora e sempre. Bom, o tema de hoje que foi escolhido é do Livro dos Espíritos, da parte de penas e gozos futuros, mais especificamente sobre a natureza das penas e gozos futuros, que Kardec nos traz com uma série de perguntas, tentando detalhar um pouco mais como é isso depois que nós desencarnamos para os espíritas, quando nós morremos, como normalmente é dito. Antes de entrarmos nessa seara, é interessante entender que existem diversas religiões no mundo. Hoje em dia é calculado entre 4.200 grupos a 10.000 tipos diferentes de religiões no mundo inteiro, em diferentes países. Alguns países com muitas religiões ao mesmo tempo, outras menores. Dessas diversas religiões, lógicos, os maiores, as 4 principais religiões ainda, que ocupam basicamente 77% a 75% da população, se concentram no cristianismo, no islamismo, no hinduísmo e no budismo. Mas temos uma série de outras religiões, de outras vertentes, de outras crenças pelo mundo. E é interessante quando avaliamos isso e começamos a olhar um pouco mais de como será que as outras religiões veem a vida depois da morte. Há quanto tempo essa crença da sobrevivência da alma, do espírito, da energia, da consciência que temos, existe no mundo? O país realmente mais antigo que existe em relação a isso é com certeza a Índia. E uma das religiões mais antigas que existem é realmente o hinduísmo, que surgiu ali por volta de 4.000 anos, já desde 4.000 anos antes de Cristo. E é interessante ver como as diversas religiões possuem metodologias, possuem formas de tentar concretizar essa vida após a morte. Hoje em dia, na Índia, nós não temos só o hinduísmo, ele ainda é basicamente de 79%, 80% da população seguem
o hinduísmo. Mas nós temos também o budismo, o jainismo, o sikhismo, o islamismo, o próprio cristianismo, o judaísmo, o baísmo, e uma outra religião que é tão antiga quanto o hinduísmo, que se chama zoroastrismo. O zoroastrismo é uma religião, porque ainda existe, dos antigos persas. E é interessante quando a gente tenta entender um pouquinho mais sobre como as religiões colocam cada um, que nesse caso do zoroastrismo, que é a religião fundada por Zoroastro, dos persas, hoje o Irã, e que ainda existe na própria Índia, que seria por volta de 2500 a.C., alguns falam 1500, 2500, porque muita coisa do que ele fala lembra muito a crença que se tem ortodoxa, a crença padrão que se tem entre a doutrina das penas eternas, né, de um céu e de um inferno. Então, pegando um pouquinho mais aqui, foi fundada por Zoroastro, e nele nós temos Ahura Mazda, que seria o senhor da sabedoria, o único senhor disso. Mas existiria, sim, uma dualidade cósmica entre Ahura Mazda e o mal, que era, não sei basicamente o nome, mas Ahriman. Creio que essa é a pronúncia certa. O seu livro sagrado seria o Avesta. Mas nele nós encontramos os conceitos de céu, inferno também, anjos, demônios, Messias, julgamento final, com algumas outras coisas como livre-arbítrio. E essa religião conviveu e convive ainda, desde muito tempo atrás, com as outras religiões, como o budismo, como o hinduísmo. O hinduísmo hoje em dia calcula-se entre 33 ou 34 tipos diferentes de deuses, com religiões, com filosofias diferentes, digamos assim. Mas é interessante avaliar que essa crença, ela permeia todo o nosso caminho evolutivo aqui na Terra. Muitas religiões do passado também são reencarnacionistas. A doutrina da reencarnação não é algo específico da doutrina espírita. A crença na reencarnação não é algo específico da doutrina espírita. Ela existe há mais de 4.000 anos. Até pelo próprio hinduísmo, pelo próprio budismo, mas com algumas diferenças, com algumas coisas um pouco diferentes uma em relação ao outro, mesmo em relação à reencarnação. Por exemplo, o hinduísmo, o budismo, o jainismo, que são religiões antigas, elas acreditam, sim, na reencarnação, mas numa reencarnação que você também pode voltar em animais. O próprio budismo acredita no karma, mas a alma, como ela existe, não é algo personificado. Você tem uma consciência, ou seja, não existe um planejamento disso. É simplesmente algo basicamente automático. E isso o hinduísmo também tem, o jainismo também, essa crença da reencarnação automática, onde você tem uma consciência. Isso falando a grosso modo, existem muita coisa que poderia ser aprofundada aqui sobre cada tipo, sobre cada deus e sobre as nuances de cada uma dessas religiões, mesmo as religiões reencarnacionistas. E o Espiritismo surge como algo que consegue conectar um pouco, ou fazer uma forma em que nós temos a reencarnação, sim, mas não como um efeito mais automático e não como uma volta a um todo, a uma energia maior, mas não como uma individualidade, colocando o espírito como um ser pensante, com características únicas e que não perde essas características com a morte. Nós temos, sim, como outras religiões falam também, o apagamento da memória, mas isso é temporário. E não como algumas filosofias reencarnacionistas que têm, onde isso é realmente apagado. E você, apesar de reencarnar, seria uma consciência, algo que não levaria
essa individualidade. E o Espiritismo vem colocando exatamente essa nova dimensão de que sim, existe um ser supremo, que é Deus, ou como você quiser chamar na sua crença, mas que existe uma força maior, uma inteligência suprema que coordena toda a vida do universo. E que você, como espírito, é único. E essas suas características, esses seus pensamentos perpetuam com você ao longo de todas as suas diversas reencarnações. E quando lemos o Livro dos Espíritos, especialmente nessa parte, comparamos com outras religiões, com outros pensamentos filosóficos, nós entendemos como isso é significativo para a forma como você vive. Quando falamos que existem várias religiões e que a forma de pensar é diferente, temos que lembrar também que nós somos esses mesmos espíritos que reencarnaram em vidas sucessivas desde lá de 4.000 anos, 5.000 anos antes de Cristo. E que carregávamos, como o próprio Livro dos Espíritos nos fala, na questão 959, essa ideia já inata de algo que vem anteriormente e de algo que perpetuará depois. Nós preexistimos ao nascimento e realmente iremos sobreviver ao falecimento. Então, pensando dessa forma, nós conseguimos ver que a nossa evolução histórica também denota uma evolução moral, uma evolução onde nós vamos tentar entender um pouco melhor o que está ao nosso redor. E que com certeza iremos evoluir mais ainda. Mas se pegarmos todas as religiões com seus diferentes alegorias, com suas diferentes formas de interpretação, em todas acreditam que realmente existirá algo após. Que o corpo não é o final da nossa existência, não é o final da nossa história, por assim dizer. E especialmente neste capítulo, falando sobre a natureza, do capítulo de Penas e Gozos Futuros, onde Kardec começa exatamente a discutir isso tudo que eu estou falando, sobre essa ideia inata, sobre os diferentes pensamentos que se teve ao longo da nossa história, Kardec adentra um pouco mais nas questões de, ok, mas e como será realmente isso? Como é essa vida após a morte? Então, como podemos entender isso? Como é essa natureza dos gozos ou das penas que teremos? E a primeira ideia que fica clara é que Deus não é um sargento, um rei que pune ou que glorifica as pessoas, os espíritos, como um senhor que define quem é bom, quem é errado. Mas ao contrário, ele tem mecanismos, ele tem leis que regem o universo. E apesar de Deus saber exatamente o que estamos fazendo, daquela velha frase, não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba disso, sem que Deus tenha consciência disso. Mas as suas próprias leis vão reger a nossa vida e vão possibilitar o que teremos de bom ou ruim após o nosso desencarne. Talvez essa seja a ideia mais contundente. Porque a partir deste momento, nós deixamos de colocar a culpa em um outro ser ou delegar essa responsabilidade simplesmente para Deus. Como falei, como se fosse um sargento que manda, mas acima de tudo como um pai amoroso. Coloca Deus como um pai amoroso que ensina aos seus filhos o caminho, que demonstra a forma correta, mas nos dá o livre-arbítrio de caminhar, de proceder com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias experiências, para pragmatizar
estes ensinamentos na nossa vida. E nos dá essa responsabilidade de como iremos ter a nossa vida no plano espiritual baseado nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Não simplesmente por um ato específico, mas pelo todo que tivemos durante todo o período que estivemos dessa reencarnação. E aí eles nos colocam que a primeira coisa é que o espírito, quando é liberto da matéria, ele é muito mais impressionável. A matéria, ela atua como algo limitante às habilidades do nosso espírito, como algo limitante às capacidades que temos de sentir ao nosso redor, de entender o que está ao nosso redor. E quando discutimos natureza das penas e gozos futuros, isso é extremamente importante. Porque é como se tivéssemos um casaco muito grosso e estamos no frio. O casaco vai nos proteger realmente daquele frio o máximo que puder. Mas a partir do momento em que tiramos o casaco, nós percebemos que a nossa pele é muito mais sensível ao frio, do mesmo jeito ao calor, e iremos sentir com muito maior propriedade o clima ao nosso redor, as intempéries climáticas ao nosso redor. E é da mesma forma quando desencarnamos. Uma vez libertos deste corpo material, como Kardec coloca, o espírito é muito mais impressionável. Ele sente muito mais as sensações do mundo espiritual. Ele consegue perceber muito mais, mas não só do seu exterior, como também do seu interior. E essa é o ponto principal que irá determinar como iremos estar ao desencarnarmos. O que iremos sentir, uma vez que não temos tato, olfato, paladar, visão. A sensação que temos é inteira como espírito, pelo perispírito que possuímos. Por inteiro. Então, primeiramente, a natureza dos sofrimentos e das boas sensações ou más sensações não é material. Ela é espiritual. Ela é mental. E é interessante porque no Livro dos Espíritos ele nos dá uma breve noção disso. O céu e o inferno possui vários casos que complementam um pouco mais dessas sensações, mas realmente foi com o Chico Xavier que tivemos uma coisa mais concreta e que não está encerrado somente nele, nas obras dele. Com certeza teremos mais, ao longo dos anos temos mais detalhes sobre essa vida espiritual, mas foi com os livros realmente de André Luiz que começamos a ter um pouquinho mais do dia a dia, de exatamente como isso acontece. E para aqueles que leram o livro, ou viram o filme do Nosso Lar, vão perceber que assim que André desencarna, ele vai para o que nós espíritas chamamos de umbral. E é interessante analisar isso, porque o umbral, ele é montado ao redor do globo, mas pela nossa mente. Ele é fruto dos pensamentos dos espíritos que estão lá. E a natureza das provas que aquele espírito enfrenta, das expiações que ele enfrenta ali, é extremamente baseado nos seus pensamentos, na forma como a mente daquela pessoa estava durante o desencarne. Kardec nos dá a ideia que é como se fosse nós subindo uma grande montanha. E a partir do momento que chegamos nessa grande montanha, nós conseguimos realmente avistar tudo. Avistar o caminho que fizemos, o nosso passado, assim como avistar aquilo que pode estar no nosso futuro, aquilo que está à nossa frente, baseado nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. Isso é extremamente interessante e curioso quando percebemos a gama de conhecimento que isso nos traz
para a nossa vida atual na Terra. Porque a partir do momento em que entendemos que tudo está na nossa mente, não existem mais segredos, não existem mais mentiras, porque tudo está gravado na nossa consciência. E a partir do momento em que a nossa consciência é o repositório desses pensamentos, desses sentimentos, a partir do momento do desencarne, nós não conseguimos mais mentir sobre isso. Porque a mentira, ela existe no mundo material, porque existe a mentira para outra pessoa. Mas nós não conseguimos mentir para nós mesmos. Mesmo que às vezes tenhamos tentado isso, obscurecendo o nosso egoísmo, a nossa vaidade, tentando simplificar, muitas vezes, um sentimento que temos ruim, inato, dando desculpas para nós mesmos a respeito disso. A punição que temos no plano espiritual, que não é uma punição, é simplesmente uma consequência da nossa vida interior. E a natureza desses sofrimentos, ou a natureza das benesses que teremos lá, será realmente fruto do que temos vivido interiormente durante toda a nossa passagem aqui no planeta Terra. Um planeta de provas e expiações, que visam exatamente nos educar. Deus não é um tirano que simplesmente pune. Tudo que passamos visa nos educar. E aí, neste ponto, talvez o grande cerne da questão é o nosso senso de justiça, que ainda é muito imperfeito. Quando Kardec fala, principalmente, dessas punições e de como os espíritos bons apreciam a vida após a morte, as coisas são realmente bem diferentes. E ele dá os exemplos. O avarento, ele vai ver o ouro que ele acumulou, mas que ele não pode mais tocar nem possuir. E isso é o motivo de suplício para ele. O devasso vai se sentir atraído aos excessos, às orgias que estava acostumada, mas ele vai sofrer porque ele não consegue mais participar fisicamente daquilo dali. O orgulhoso vai conseguir entender, vai conseguir ver outras pessoas que muitas vezes ele tinha algum sentimento ruim, serem muitas vezes honradas, serem realmente exaltadas, e ele não poder fazer nada. Quando analisamos esses três aspectos, principalmente, vemos que o sofrimento não é material. O sofrimento não está nas agulhas, no fogo, no calor, mas na mente. Na forma como vivemos interiormente, no nosso mundo interior. E isso vai criar o nosso mundo exterior no plano espiritual. Em contrapartida, os espíritos felizes, eles conseguem sublimar isso. Por quê? Porque ele consegue ver adiante e ele consegue entender a forma como ele precisa pensar. E mais do que isso, da mesma forma que o avarento vê o ouro e não consegue pegar, a pessoa caridosa consegue ver aquelas pessoas que ajudaram ela, que ela ajudou, e consegue ver que muitas vezes aquilo foi propagado. E isso causa o júbilo que ela precisa ter. Causa a alegria, a satisfação de ver um trabalho continuado. Quantos relatos nós temos de, às vezes, trabalhadores espíritas que desencarnam e se veem extremamente felizes ao ver que aquele trabalho pequeno que ele continuou ao longo dos anos se torna algo muito maior.
que aquele centro pequenininho que ele fundou com poucas pessoas, hoje em dia abrange uma área muito grande e consegue atender muitas outras pessoas. Que aquele trabalho voluntário, que começou pequeno, com 2, 3 pessoas, com às vezes simplesmente uma doação de um mantimento para apaziguar o frio ou a fome, se transformou realmente em algo que transforma vidas, não só materialmente, mas principalmente espiritualmente. E é este gozo, é este júbilo que faz com que os bons espíritos, que os espíritos trabalhadores, que os espíritos que conseguem evoluir durante a passagem na Terra, espiritualmente, materialmente falando, possam gozar após a sua desencarnação. A felicidade, então, deixa de ser algo externo, causado por divindades diferentes, causado por um Deus punitivo ou extremamente benéfico para outros. Foge do estereótipo e simplesmente das aparências em que se tem, da forma como eu me vestia, da forma como eu me comportava, e passa a ter um caráter muito mais concreto, baseado simplesmente em como foi vivida a vida durante o período terreno. Quantos ajudei? Quantos eu consegui fazer sorrir? Quantos eu consegui alegrar? Quantos eu consegui apoiar? Eu consegui apoiar durante a minha estadia aqui? Quantos ensinamentos eu consegui deixar para os meus filhos, para os meus amigos? Quantos trabalhos continuaram ou até mesmo começaram em virtude de atitudes que eu tive durante a minha vida? E esse sim vai ser o grande júbilo que teremos lá. Não dinheiro, não propriedades, nem se vangloriar por conta de títulos, mas simplesmente a grande satisfação de um trabalho cumprido, a grande satisfação de se ter o quê? A meta da evolução atingida. E como eu falei anteriormente, e talvez esse seja o grande diferencial quando falamos disso, porque o conceito de justiça, muitas vezes ele é estranho para muitas pessoas. E confundimos a justiça com a vingança. Onde temos que fazer o outro sofrer para que nos sintamos felizes. Quando sabemos que o Espiritismo nos diz que o perdão, acima de tudo, é o que vai nos libertar. Que vai permitir que aquele laço de rancor, de mágoa, possa ser quebrado e cada um possa seguir para a sua evolução. Então, meus amigos, o que temos aqui são 3 pontos principais. Primeiro, a relação de causalidade, onde não há castigos arbitrários ou um Deus punitivo, simplesmente consequências lógicas dos nossos atos durante a vida. O céu e o inferno, eles são interiores e são baseados nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Mas, acima de tudo, que a pena, que mesmo aquele sofrimento que possamos ter, ele não é eterno. Pois, como o Espiritismo coloca, temos várias encarnações. E não existe nada que irá nos prender lá eternamente. Porque o momento que temos será de aprendizado, será simplesmente de entendimento do que fizemos, o que precisamos melhorar. E apenas será para que possamos aprender isso. Então, meus amigos, que fiquemos com Deus e que os bons amigos espirituais possam abençoar o lar de cada um de vocês da melhor forma possível. Que Jesus nos acompanhe hoje, agora e sempre. Que assim seja.